Bem-vindo a todos a este encontro do Retiro. Muita paz nos vossos corações, muito amor no mundo. Este é um retiro intensivo. Nós antigamente falávamos em retiro de silêncio. Porquê? Porque nós aproveitamos este fim de semana em que acontece este evento, ou então os dias em que acontece, porque às vezes é de 4, 3, 4, 5 dias, em função se temos algum feriado e conseguimos fazer a emenda. Então aproveitamos esta altura para nós criarmos, ou seja, ficarmos em silêncio interior. O silêncio interior, ele está para além do barulho por nós conhecido, não é? Nós estamos conscientes do barulho, nós conhecemos o barulho. Passar um avião, mas há um silêncio interior. Que ele não tem nada a ver com o barulho, ou seja, o barulho, ele só coberta o silêncio interior se eu puser a atenção no barulho, se eu tiver interesse no barulho. Se eu tiver interesse no barulho, eu tiro a atenção para lá. Eu não a repouso, ela está repousada. E quando a atenção está repousada, eu sei do silêncio interior. Eu não estou com a atenção no silêncio interior, porque eu não consigo. Eu simplesmente repouso a atenção. Então, eu tiro a atenção daqui, do repousar, e ponho no barulho. Pode ser um barulho físico, assim como pode ser um pensamento. Quando nós falamos do movimento com barulho interior, que é um movimento, pensamentos, sensações, onde eu ponho a atenção lá e fico com interesse lá, e fico especulando ali a ver o que é que eu consigo encontrar ali. O silêncio interior, ele não tem nada a ver com isso. Há um silêncio interior e eu estou conhecendo o barulho. É este silêncio. Claro que ele começa com silêncio físico. Ele começa com silêncio físico. Nós começamos com silêncio físico. Ou seja, começamos percebendo o fim das palavras, começamos percebendo o fim do barulho. Recato-me, vou para lugares com pouco barulho. Não há palavras, então eu começo a perceber um silêncio externo. É um silêncio externo. Eu deixo-me estar. Eu fico consciente desse silêncio externo. E deixo-me estar consciente desse silêncio externo. E observo os pensamentos. Fico consciente deles. Eles começam aquietando, aquietando, aquietando. Sinto as sensações, elas começam desaparecendo. Então eu começo a perceber um silêncio interior que está para além de tudo aquilo que é conhecido. Tudo aquilo que é conhecido, este barulho, este silêncio interior está para além disso. É este o silêncio interior. O silêncio interior não tem nada a ver com o que é conhecido com os sentidos. Ele simplesmente é. Ele é a existência em si. Onde ele está a paz. Claro que ele não está em lado nenhuma maneira de falar, não é? Eu sei do silêncio interior. E sei de uma paz. Muita paz. Muito silêncio. Está havendo barulhos. E a paz está aqui. O silêncio também. Ela não está ligada a nenhuma experiência. Ela não é o resultado de alguma experiência. Ela é ela. E é isso. A existência. Este é o pano de fundo da existência. O silêncio. A paz. Ora, muitas pessoas me perguntam: João, então nós ficamos o resto da existência toda na paz e no silêncio com a atenção repousada, então eu não vou fazer mais nada. Não precisa. Não precisa de ficar com a atenção repousada o resto da sua existência na forma para ficar só no silêncio e na paz. Pois com
com a continuidade. Com a continuidade, isto vai enraizando, e o enraizar é precisamente isso. É eu perceber o silêncio e a paz em qualquer situação. Assim como eu estou aqui, e o silêncio e a paz, eu sei deles, e há um barulho. Está havendo um barulho. Eu sei do silêncio e da paz. E está havendo barulhos. E eu consigo saber do silêncio e da paz. Assim como isso, também nós estamos nas tarefas do dia a dia, trabalho, domésticas, sei lá, tarefas que temos, eventos que temos, e o que acontece é que a paz está aqui. Eu estou trabalhando, eu estou falando com pessoas, eu estou interagindo e eu percebo a paz. Que às vezes nós estamos muito concentrados em algum trabalho, em alguma coisa, numa reunião, estamos falando e de repente paro, mesmo com as pessoas à volta a falar, eu paro, eu percebo a paz, eu estou ouvindo as pessoas e eu percebo a paz. E a paz está aqui. Eu sei da paz. Porque ela é intrínseca em mim. Porquê? Porque ela é o pano de fundo da existência e eu sou a existência em si. E eu não estou existindo, como muita gente diz, ai, eu estou vivendo uma vida, ai, eu tenho que ser merecedor da vida. Eu não vim de um lugar para aqui, fiquei aqui. Não, eu sou isto. Eu sou a existência em si. E é na existência em si que isto é. Porque a paz e o silêncio, eles são o pano de fundo da existência. É isto. E nós vamos sabendo disto. Pois em todas as situações, consciente de mim, porque no fundo o que é? O que é eu estar consciente? Eu estou consciente de mim e estou consciente de tudo o que acontece. Eu não estou acreditando na história, eu não estou tentando encontrar alguma coisa, eu não estou à procura de uma experiência diferente, eu não estou à procura de um estado. Os estados começam e acabam. Eu simplesmente estou consciente. Eu estou consciente. Se eu estou consciente, eu não procuro nada, não preciso de nada, eu estou consciente. Eu só preciso de alguma coisa quando eu não estou consciente, quando eu estou procurando uma experiência, um estado, para encontrar o quê? Para encontrar a sensação que essa experiência ou esse estado me provocam. E é isso que todo ser humano procura. Quando repousamos a atenção e quando estamos conscientes, isso não acontece, eu simplesmente estou. Consciente. Eu estou consciente de falar com as pessoas. Claro que é evidente que eu paro, é muito profundo. Tudo some e fica eu. Mas muitas vezes não. Nós estamos na forma, nós estamos na existência, não é? É isso que acontece, entendeu? O reconhecimento da paz e do silêncio é conhecido com a consciência. Porquê? Porque quando estou consciente, eu estou sendo. E se eu estou sendo, a paz e o silêncio são o pano de fundo da existência. Portanto, eu estou sendo isso. Eu não estou vendo, eu não estou experimentando, não é uma coisa que eu sinto, não é uma coisa que eu sei com os sentidos, mas é algo que eu sei que sou. Eu sei. É a paz em si. É o silêncio em si. Por isso nós falávamos retiro de silêncio. Estamos a falar retiro intensivo. Porquê? Porque não intensivo, mas de silêncio também. Aproveita esta altura e fica em silêncio. Acaba o encontro da manhã, fica em silêncio até o encontro da tarde. Não é que é evidente que muitos de nós estamos em casa, temos família, temos que ir, não sei o quê, podem ir almoçar com a família. Acontece muito, as pessoas estão a fazer o retiro, estão afastados, estão a fazer o encontro agora, mas depois, à hora do almoço, vão ter que cozinhar para. As pessoas têm filhos, têm situações, estão com alguém em casa. E vão acabar por interagir. Se puderem não interagir, muito bom. Agora, se tiver que ser, não é? Não vamos ver para uma caverna, nos vamos afastar de tudo.
só porque quero ser espiritual ou quero ser um iluminado. Nós estamos na forma, não é? Eu percebi isso quando o mestre comecei a perceber, quando comecei a entrar, eu comecei a ver, todos eles viviam em cidades, em situações de movimento, não é? Mas eu acho que o Ramana foi o único que aconteceu, que ficou 6 anos sentado nas cabos de mosteiros e depois na caverna onde ele estava, mas ele depois construiu um ashram e ficou lá com os seguidores dele todos à volta, não é? Ele não estava sozinho, não é? Nós estamos na forma, não é? Temos que fugir, ou temos que evitar as situações que nos provocam muito movimento, não é? Temos é que transcender aqui dentro. É evidente que para transcender aqui dentro nós temos que ficar quietos, porque se não ficarmos quietos, transcendência não acontece, não é? Porque eu estou perdido, não é mesmo? Transcendam isso. O que é para transcender isso? Este caminho que nós fazemos, este trabalho interior que nós fazemos é precisamente para transcender isso. Ele é para transcender todo o movimento e todas as para transcender todas as crenças que nós ainda temos, tudo aquilo que nós ainda acreditamos. Olá. Oi. Então, como é que vai? Bem, você, mestre? Obrigado, também estou. Estou com um bocado de movimento, um bocado de pensamentos e quê, mas a coisa já estou olhando. Eu quase abaixei a mão já, porque você sabe, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Mestre, o que eu percebi esses dias, né? Que eu queria que você... Não é um pedido de ajuda, porque eu sei o que fazer, né? Já sei, mas eu queria só A falar... confirmação. Não, uma confirmação e também... Mestre, eu sei o que é, mas quando você diz, fica a saber mais. É mais fácil de fazer. Mestre, eu tenho percebido ultimamente, depois que você me apontou isso, né? Porque antes eu não percebia assim muito. Depois que você me apontou a questão do discurso, né? De ser livre, né? Eu tenho percebido ultimamente que eu ainda tenho muito no discurso o conceito de ser livre, né? E ninguém manda. Eu faço o que queiro. Agora eu percebi. Eu vou de férias sozinho, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Antes eu não percebia, né? Agora eu percebi esses últimos tempos. Você era isso. O seu senso de liberdade não era um senso, era um sentimento, porque era um pensamento, não é? Eu vi um vídeo da Ganga, eu não sei se é Ganga ou Gangaji, é uma confusão. Papai deu o nome Ganga 1 e Gangaji é outra. A norte-americana, pronto. A que eu não conhecia. É a Gangaji. Era norte-americana, a Gangaji. Eu vi um vídeo dela em que ela está a fazer um vídeo com um presidiário que reconheceu o ser na cadeia, porque ela fazia muito trabalho nas cadeias, muito. Fazia satsangos na cadeia, fazia encontros. Eu nem sabia disso. Fazia muitos encontros nas cadeias norte-americanas. E esse reconheceu o ser. Ele era um presidiário e era livre e estava preso. Eu disse, estão a ver? É isto mesmo. O homem está preso, no entanto ele dizia, eu sou livre. Agora não sei quando foi o vídeo, se ele já estava cá fora ou não, eu não percebi isso. Mas ele reconheceu o ser na cadeia. Era um preso livre. Era um preso livre. E a maior parte das pessoas não estão presas, a esmagadora maioria da população não está na cadeia, estão presas. Claro. Mas estão presas. E aí, mas o que eu queria te dizer é assim, eu tenho percebido isso, óbvio, né, que se é um discurso, está aqui dentro, né? Não tem como não estar. É um estado. É um estado, E daí eu tenho percebido, só que agora eu estou vendo agora eu consigo ver que eu estou falando que eu falo disso, né? Então, por exemplo, ontem eu estava falando com meu irmão
uma situação que aconteceu no trabalho, e daí eu falei, não, querem me prender. Quando eu falei, querem de toda forma que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. E eu senti que, tipo, mais... Sentiu a energia. Hã? Sentiu a Senti, energia. É porque é a sua senti. noção de ser. É a sua noção de ser. Foi a defesa. É, Vamos nisso. Foi a senti. defesa pequenina. A minha neta, aquela que vive na Alemanha, também estava, eu estava era um pirralho pequenininho, uma garilha, com uma cabeça grande, de chorar a rir a vida, tem um aspecto assim mesmo, engraçado, sabe? E ela estava assim, a preparar as coisas para ir para o colégio e me disse, sabes o que é que vai ser o almoço no colégio hoje? Vai ser não sei o que, não sei o que mais. Ela, eu não tenho que comer a comida que os adultos me dizem que eu tenho que comer, eu só como o que eu quero. É, tipo isso. Eu, estás a ver, pai, olha para aquilo. É tipo isso. É tipo isso. Pois é, É. tipo isso. Eu faço o que quero. É uma É, defesa. ninguém me prende. É Ninguém uma me defesa. prende. Ninguém me prende. E sabe uma coisa? Você está toda presa, sabe por quem? Por mim, Claro. Essa claro. liberdade é uma prisão. É, então, só que eu não sabia. Aí você apontou, aí eu comecei a ficar consciente disso, agora eu estou conseguindo enxergar que a maioria das vezes em que eu posso, eu falo disso. Pois, Eu comecei a ver uma deixa isto recorrência. bem claro. É. Eu digo-lhe Só sempre, que aí agora começou a me incomodar, porque eu estou claro, vendo o que eu agora está faço. consciente. É. Também não deixe que incomode. Observe. Eu Então, digo isto e você ouviu dizer isto, agora você está a perceber o que é que eu quero dizer com isto. Você agora está experimentando e está vendo. Eu digo muitas vezes isso. O maior investimento do ser humano é na imagem de si. Nós estamos é, sempre a vender a imagem de nós. Sempre, sempre que podemos a gente vender a imagem de nós. isso. Em qualquer coisa, mas eu percebia Em no qualquer coisa. trabalho, em qualquer coisa eu faço isso. Você com isso, Qualquer com outras coisa. coisas. Há pessoas que é com o seu coitadinho. Sim, sim. E agora, como eu estou muito mais consciente, eu consigo ver qualquer. Eu não fico reparando, mas eu consigo ver o discurso do outro, né? Sim, dá para ver, claramente. Eu tenho isso, o outro tem outra coisa. É, sim. Mas o que eu quero te dizer é que, quando eu falo incomodar, não é que está me incomodando, mas eu sinto a energia. Antes eu nem sabia, né? Era um Era discurso você. comum para mim, Era você. né? É. Daí, mas o que está acontecendo? Quando eu paro e fico quieta, igual estava agora, né? Antes de falar, eu não como eu quero ficar tipo como se fosse, vou colocar entre aspas, uma observação, mas não consigo porque some. Mas você fica consciente de que tem isso. Então, só que aí No seu tudo estado, fica tão quieto. pois fica, Mariana, porque no seu estado é muito silêncio já. E gente, aqui é tudo. Agora, você tem isso. Fico no saber disso. Já não é a mesma observação. Não é buscar a imagem, as imagens para aqui, isto e aquilo. Não, não é, porque isso some rápido. Começa a assumir rápido. O que é que você faz? Fico no saber disso. Quando não conseguir mais, deixe estar. Sempre que acontecer isso, você fica consciente que aconteceu. Você fica É, consciente que aconteceu. Então, trabalho minuto a minuto, segundo a segundo, fração de segundo a fração de segundo. Você fica consciente, você está a falar e é. Eu assim, foi. é isso. Ontem foi muito nítido com meu irmão. Na hora eu percebi, na hora antes, na hora eu percebi, parei de falar, né? Aí hoje que eu É comecei o retiro, exatamente que eu isso. fui ficar consciente, Fique mas consciente some muito rápido. enquanto conseguir, fique consciente. E depois fique no saber que você tem isso. E isso aí Uhum. você consegue ficar. No saber que Sim, você no tem isso. saber, sim, no saber. Só que Às daí vezes depois fica tão quieto de eu novo. falo de que nós somos a forma e nós assumimos como a forma. A consciência, quando entrou na forma, ela assumiu-se como a forma. E o trabalho interior, ou seja, o caminho que a consciência está tendo com essa experiência de transformação, é no sentido de nós percebemos que não somos a forma. E isso é a crença, eu sou a forma. Eu a mim ninguém me prende, porque eu faço o que quero. E eu. Quem é este eu? É a forma. É, É a forma, porque um pensamento é forma. A noção de mim é forma. E nós estamos a perdendo a forma. Nós estamos ficando desconscientes que eu não sou a forma. Quando eu falo, a consciência, quando se manifestou na forma, no princípio, ela assumiu-se como a forma e ela é a forma. E quando ela ficou consciente de si, ela é a forma.
Portanto, ela tem estes apegos todos e tem isto tudo, porque ela é a forma em si. Porque eu. Quando eu falo eu, a que é que eu me estou referindo? Essa pergunta é a pergunta para a libertação. Ao pensamento eu. Para a libertação da forma. É a forma. É a forma. O pensamento é o que é? É a forma. E o processo da consciência é a libertação da forma. É ela perceber, eu não sou a forma, ir saindo, eu não sou a forma, então o que é que eu sou? E ela passar a ser ela. Passar a ser eu. Não é eu saber, eu não sou isto, mas sou aquilo. Como é que eu sei? Porque eu sei, porque eu li, porque eu sei que não sou, e que é porque eu percebi que não sou. Isso é um entendimento mental. É porque, como é que sabes que é isso? Porque eu estou sendo. Eu percebo, eu não sou isto. Porquê? Porque eu sei que eu não sou isto, porque eu olho e vejo isto acontecendo. Portanto, eu não posso ser, então o que é que eu sou? E eu, aqui. Então, porque é que não és isso? Porque eu estou consciente disso, porque eu sou a consciencialização disso. Portanto, isto é separado de mim, isto não sou eu. Isto acontece em mim, mas acontece, é um acontecimento. Isto não, isto sou eu. Não é um fenómeno, não é um acontecimento. Isto sou eu. Então, o que é? É isto que está a ser consciencializado, e eu que sou a consciencialização em si. Como é que eu posso ser os dois? Não posso. Portanto, você está separando da forma, você está acabando com a forma. E é esse o processo que eu digo a consciência. Quando se manifestará, assumiu-se uma forma. E ela vai separando a forma. Uma planta é uma forma bem diferente, é uma forma com mais, já tem sentido, já está separada umas das outras. A pedra não, os minerais não, a água, tudo. Aquilo é uma só, um conjunto só. Porquê? Porque é a forma em si. Um animal já é diferente da planta, já tem sentidos diferentes. O animal defende-se de um jeito muito diferente da planta, não é? Portanto, já é diferente, não é? Já tem mais sentidos, já está mais separado. O indivíduo já é muito mais forte ali. O ser humano mais ainda já pensa, e a partir daqui então o processo começa a ser muito diferente, porque ele está consciente de si. E agora você está consciente da forma em si. Por isso é que a mestria é muito importante. Porquê? Porque se uma pessoa não percebe isto, demora anos até entender isto. Pois não, é preciso estar... Eu não ia perceber, não, se eu não tivesse apontado. Diga, você ainda tem isto. Eu... Claro. Olha-me este agora aqui a dizer que eu tenho isto. E depois chegar a casa... Mas, mestre, é muito engraçado porque, como eu posso dizer, quando você aponta, quem quer ouvir a maestria, né? Quer ouvir de verdade, assim. Quando você aponta, é um choque, porque a gente não sabe muitas coisas, né, que a gente tem. E depois que a gente vai ficando consciente, vai dando uma liberdade de que isso está sendo visto e que isso vai terminar. Pois é. Então, agora que eu percebo, eu não fico brava porque eu percebo, eu tenho. Não, você não só... Você não faz disso. É só não. Há quem faça, Nossa. mas isso é o ego em si. Cada ninguém escolhe o ego que tem, é o que acontece, não é? Mas há pessoas que fazem resistência, você não faz isso. Você ou fica assim, outro dia você ainda me disse, quando veio aqui almoçar, você ainda me disse, você está falando, eu sei tudo que você me diz, mas desta vez eu não concordo muito com o que você diz. Eu olhei para si e você ficou assim com um lado santinho e percebeu, é mesmo isto. Então, mas daí não era só isso mesmo, e eu estou ficando consciente. Eu estou consciente muito do discurso, e agora que eu percebo o quanto eu falo nisso, né? Daí, todas as vezes que eu estou agora percebendo, eu vejo que eu falei, eu já paro e fico na hora consciente. Daí, então, quando eu vou ficar quieta, eu fico um pouco consciente, daí ele some, daí eu fico quieta mesmo, né? Normal. Fico no saber disso, também isso some e pronto, fico quieta. Não precisa de ficar horas nisso. Sempre que vier, você fica consciente disso. Uhum. É incrível, não é? É incrível, não é? Este é o desmonte. Pois este é o desmontar da pessoa. Este é o desmonte. Vai desmontando. Por isso é que isto demora tempo. Vai desmontando. Sabe o que vem? Óbvio que assim, eu não acredito nesse pensamento, mas no começo, quando eu estava... É que é engraçado, nem tem um começo, não teve um começo de observação disso, mas só para você entender assim o fluxo. Eu falei, se eu não vou ser livre, eu vou ser o quê, então? É engraçado, porque ainda vem assim, se isso cair, então eu não sou livre, mas é mentira, porque daí que você é livre, né? Pois é, daí é livre. Mas veio um pensamento assim, até isso vai acabar? Pois é isso mesmo. Com
como dizia o músico quando ficava bravo com o Papagi, escrevia aquelas cartas de Papagi, tu não és isso, e ria-se e dizia, tu não és isso, não és nada disso. Imagina, não, mas não sei o quê, também não és isso, mas não sei o quê, também não és isso, não és nada disso, tu não és nada disso, isso é tudo um pensamento e que... Eu imagino, levantou-se, foi para o lugar, levantou-se do lugar, foi lá para fora, eu a contar, eu estava lá fora a fumar um cigarro, quer dizer, ele tem razão, mas podia-me deixar um bocadinho só para mim, assim, só um bocadinho. É igual quando o Pedro fala, ué, mas se cair a música, eu sou o quê, então? Aí eu olhando para mim, é assim, ué, Esmola mas para a se rua, cair a não. liberdade, Pois se é. cair a liberdade, eu sou o quê, então? É bem engraçado. A liberdade não é um pensamento. A liberdade é o fim do pensamento. É o fim do pensamento. Ser livre é uma coisa incrível. É uma coisa incrível ser livre. É uma coisa interior. Não tem nada a ver com... É evidente que eu não faço o que quero. Eu não faço o que quero. Eu estou condicionado, não é? Eu agora não queria ir a Portugal. Queria ficar aqui porque estou num processo e queria ficar aqui. Mas eu vou ter que ir, não é? Eu vou ter que ir, porque não sou operado, não vou ser mais. Portanto, quer dizer, que liberdade é esta? Eu vou chegar Está lá. condicionado, né? Pois, vou ter que ficar 2 meses lá, estou condicionado, vou ter que me tratar, vou ter que esperar que isto fique bem e vou ter que ficar lá 1 ou 2 semanas ainda à espera para ver como é que isto está. Não é? Portanto, isto é que é ser livre? Não, eu faço o que quero, eu vou quando quero. Um mestre não faz o que quer e quer. Ai, mestre, cada coisa. Muito bom. Que bom, Mariana. Obrigada, mestre. Está entendendo, não é? Pelos apontamentos perfeitos. Que também não são perfeitos, mas pronto. Você sabe o que eu quero dizer. Eu sei o que é que... Pelos apontamentos que a gente nem imagina que tem. Pois é, a gente não imagina que é isso. A gente não percebe. Porque a gente está grudado nisso. É uma crença de que isto faz parte de mim. Isto faz parte de mim. Mas é engraçado porque é já tão menor, né? Quero dizer, não quero comparar com coisas maiores ou menores, mas versus o que era, isso já é tão, sabe? Pois é. Aliás, você repara isso na rapidez com que essas coisas são vistas. E na rapidez com que isso depois se desmonta. E na rapidez com que você, no dia-a-dia, no discurso do dia-a-dia, e você percebe, lá vem outra vez, já estava outra vez. Eu ria-me. Foi isso, mestre. Ontem eu dei risada, daí eu parava e ria-me cá dentro. Eu disse, meu Deus do céu, João, não tens emenda. Mas agora que eu estou percebendo, mestre, que é incrível, que eu falo nisso em todos os âmbitos da minha vida. Seja no trabalho, com os amigos, com a família, em todas as minhas relações, eu falo sobre isso. É o maior investimento do ser humano, é a imagem de si. É a imagem que ele quer que seja. Eu sou livre. Em qualquer pessoa, eu sou livre. Você deixa isso bem claro, não deixa dúvidas a ninguém. Em qualquer situação, não é assim. Porquê? Eu sou livre. Não, comigo não é assim. É a sua imagem de si. Isso é a defesa do que se passou consigo. É a defesa. É a defesa. É a imagem. Você deixa a toda a gente, não se chega muito perto, porque comigo não é assim. É incrível. Vocês são todos assim, ou não? Está tudo. Os outros mandam comer, mas eu não como. Eu como o que eu quero. Depois chega lá, como o que lhe põe no prato, como aos outros. Né? Mas deixa claro a todo mundo que ela faz o que quer. Ela vai no carro, vai sempre. Ó pai, não vais pela autoestrada. Quero que vais pela cidade. Pois, ó pai, estás a ir muito depressa, vai mais devagar. Pois, ó pai, vais muito devagar, tens que ir um bocado mais depressa. Vai sempre a dar ordens. E o Miguel sabe o que é que ela vai dizendo. E vai-me contando. Para o carro, ó pai, és tu que me tiras do carro, não é o avô. Ao supermercado, meteu-a no carrinho, sentou-a no carrinho. Ó pai, és tu que empurras o carro. Eu dei-lhe uma Barbie. Eu estive lá no Natal. E depois fomos a uma loja de brinquedos, eu dei-lhe uma Barbie. Eu disse, escolhe. E ela escolheu uma Barbie. Escolheu a Barbie e ficou toda contente. Ficou pronto, eu já podia fazer tudo. Mal entramos em casa, ela foi a correr buscar os meus chinelos, os meus chinelos. Ia buscar copos de água, ia buscar tudo. Naquele dia, viu? Acredito. Foi. No dia seguinte já pronto, já estava normal outra vez.
É o máximo da miúda. A miúda deixa bem claro a toda a gente o que é. Desde cedo, né? É, desde muito criança, é uma tendência energética. Não está a ser Desde condicionado. criancinha, O meu menor e o Deus. Miguel são impecáveis com eles, não se tratam nada mal. Antes, pelo contrário, e na Alemanha, nos colégios, é tudo infantário, é tudo. É uma tendência energética dela. Eu dei isso ao filho, espero que ele dure bastante. Que é para quando ela for adulta, 19, 20 anos, eu trato dela, eu tiro isso. Mas espero durar até lá, não é? Ou então, filho, reconhece-te o ser e tratas-te dela. É uma defesa. Com certeza, mestre. É uma defesa. Com certeza. É uma defesa. E Tô olhando. você tem essa defesa. Ninguém. Ainda tem, mas vai sair. Em mim, ninguém manda. Ninguém me controla. Ninguém. Ninguém. Vale a pena que Ninguém. como falava um amigo meu, nem o mais pintado. Um amigo meu, nem o mais pintado. O mais pintado. Ou seja, o cara mais. Quer dizer, mas ninguém consegue, nem o mais pintado. Trabalhava comigo. Nem o mais pintado. Vai acabar. Claro que vai estar a ser visto. Vai acabar como acabou tudo, não é? Que diferença, não é? Que diferença, não é? E quanto mais isso acaba, quanto mais a liberdade acaba, mais livre eu fico. Como que é o nome disso? Não é uma dicotomia, é uma coisa, parece uma coisa contrária à outra, né? É uma... Eu não esqueci o nome. Diga? Paradoxo. É um paradoxo. Paradoxo. Isso. Como que eu vou acabar com a liberdade? Se eu acabar com a liberdade, então eu não sou livre? Pois é isso. Você acaba com a liberdade. Quanto mais a liberdade acaba, mais você é livre. Pois é. Quanto mais eu acabo, mais eu fico. Mais eu sou. É incrível. É um paradoxo. Ontem, quem é que foi? Acho que foi a Jéssica, fez a pergunta porque é que isto acontece assim, porque é que nós entramos nesta baralhada toda. Porque é que a gente não... Acho que foi a Jéssica que fez a pergunta. Porque é que não é assim já? Porque é que a gente não nasce livre já? Porque a gente não nasce. Foi a Sílvia, foi a Ana Sílvia, foi a Ana Sílvia. Porque a gente não nasce. Porque é que a gente não nasce livre? Porque a gente não nasce. A gente transforma. Não há ninguém para morrer, a gente não morre. Quando a minha roupa estraga, eu não acabo. Eu só troco de roupa. Quem veste o pijama, quando eu visto o pijama, eu não fico diferente de quando visto a roupa de manhã. Porquê é que a gente não nasce assim? Porque a gente não nasce. A gente simplesmente está em transformação e vai mudando de estado. O mestre, eu queria te falar uma coisa. Não é forma, é consciência, é energia que anima a forma. Isso fica muito claro. Fica muito claro. Eu tive a minha mulher morreu ontem à noite, né? E o meu filho estava a falar comigo. E o meu filho Diogo está a falar comigo e para ele. Não sabia. Ele estava mesmo. Morrer já estava. Foi anteontem ou ontem? Anteontem à noite. Nossa, sim. Como eles estão? Estão bem, estão bem. Estão bem? Não, estão bem. Eles sabem isto. Eles fazem trabalho comigo e sabem isto. Estão bem. No princípio, Diogo ficou... Um pouco mexidos. Diogo ficou os 2 últimos dias com ela no hospital, não é? Dormiu lá uma noite. Sempre, desde que chegou à Alemanha, ficou no hospital com ela. E, portanto, foi um bocado duro, mas depois passou, está tudo bem. Mas isto é claro. Ele falou comigo e disse, pai, é assim, não há ninguém para morrer. Não, filho. Não morre. A consciência não acaba. Não morre. A história da Teresa que acabou. Não há ninguém para morrer, porque o que está é consciência, o que é consciência, e não a história da pessoa em si, a pessoa em si, o corpo e a... O mestre, que eu queria te falar,
que fica muito claro quando você fala assim, sair antes do tempo, né? Tipo, parar de olhar para isso antes do tempo, porque é engraçado, apesar de ser um silêncio e uma paz, porque já é assim agora, né? Ainda tem coisas. Vai ter sempre. É isso. Então, assim, se a gente para de olhar para Eu não isso, saio. Por isso é que eu não saio. É que não estou preso, mas eu estou num grupo espiritual. Não é um grupo em si, não é um grupo fixo. Nada é fixo. fechado. Não é fixo, grupo fechado. Por isso é que eu estou ligado a pessoas que estão neste caminho. Só a minha vida é com pessoas que estão neste caminho. Como atenção. Dou-me pontualmente com pessoas que não estão. O resto da minha vida é com pessoas que estão neste caminho. E se eu não tivesse vindo para o Brasil fazer isto, eu estaria noutro lugar qualquer com pessoas que estão neste caminho. É. Porque isto não acaba. Não é para já que acaba. Sim. Sim. Que bom. E você Obrigada. sabe, quando eu falo, você sabe isso porque intuitivamente nós sabemos isto tudo porque nós somos isto. O que é o intuitivo? É o que nós somos. A intuição é o Não ser. você é. É o conhecimento que você é, que flui. Que ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe de onde vem, então inventam um inconsciente. Então chamamos de inconsciente. Espíritos e sinais. E na ciência chamam-lhe o inconsciente. É o inconsciente. O inconsciente, o isto, o subconsciente, aquilo, o outro. E não é. É aquilo que você é. É você. É você, percebe? É você. De onde é que vem isto? Só pode vir de mim. Só eu. Não aparece aqui. Isto está cá. Porque eu só consigo ver o que está. O que não está, não consigo ver. Não consigo saber do que não está. Se você tem um barril com cachaça, você abre a torneira e não sai água, nem vinho, nem cerveja. Sai o que está lá. Não, está vindo isto, eu não tinha isto, e agora está vindo. Claro que tinha. O que é que não estava vindo? Porque não estavam, as condições não estavam para vir. Propícias. Por isso é que eu disse há bocado que tudo aquilo, quando nós estamos no silêncio, quanto mais quietos estamos, mais vai vindo tudo isto que está aqui dentro. As dores escondidas, elas vão vir todas. Não é fugir delas, é transcendê-las. Porque eu não consigo fugir delas, elas estão lá. E elas estão-me condicionando. Eu agora estou vendo-as, porque elas estão-me condicionando, porque eu sofro todo dia e há experiências que me fazem brincar com isto. Eu digo, ai meu Deus do céu, isto está aqui, ai o que é isto? Ai o que não é que isto? Ai o que é aquilo? É o dia todo isto. Agora, eu não sei o que é, mas eu sei que está uma dor. Mas eu não sei o que é que a provoca. E de repente ela começa a vir. E eu começo a perceber, agora eu sei o que é. E agora vou olhar para isto. Ela está vindo. Então aproveita. Muitas vezes isso, ela está vindo para ser vista. Não é assim, porque não é, as coisas não acontecem assim, não está vindo para isto. Mas, já que está vindo, aproveita o lance. Claro, e também quando você fala que você percebe o estado da pessoa no discurso, é muito engraçado, porque agora eu percebo o meu discurso. Entende? Agora eu vejo o que você fala, que é quando você aponta, e agora eu vejo que todas as vezes que eu posso, eu falo nisso. Pois é, sempre pode, você fala isso. Mas é assim, eu disse para você tem isso aí. Como é que você sabe? Você olha para mim e vê, não, eu ouço. Eu ouço. Eu sei isso porque vejo. Não é porque vem um raio aqui, puma, acerta-me na cabeça, você tem isto. Mas se não aparece é porque não tem. Que bom, mestre, é muito bom ter esses apontamentos para desmontar, né? Muito bom. E ainda bem que vocês aceitam e desmontam. Obrigada. Então, eu estava vendo o que a Mariana estava falando aí. Sim. E essa programação que a gente traz com a gente desde sempre, né? Ela está cá dentro, ela vem. Tudo que e ela é tão automática que a gente nem se dá conta. Só quando você para mesmo para começar a observar, fazer o inventário, é que você se dá conta do automatismo, né? Pois é. É um automatismo aqui dentro.
o que é que acontece? É mesmo isso, um automatismo. É a melhor forma de explicar isso. O que é que acontece? A consciência, ela vai arrumando defesas e vai criando uma história de si e vai arrumando defesas, não é? E criando uma história de si. Não é? Então, sempre que tem uma situação, automaticamente ela reage assim, porque é uma reação de defesa. Ela reage assim, porque é isso que ela acredita. Ela acredita, se for assim, eu vou ser feliz, eu não vou machucar. Portanto, qualquer coisa é paf, qualquer coisa paf, qualquer coisa paf, qualquer coisa paf, qualquer coisa paf. Ela defende-se assim, como aprende. É uma defesa, mas é um automatismo. Quando nós começamos a ficar conscientes disso, o automatismo desaparece, porque nós deixamos de ser reativos. Não é uma reação, é uma ação. Quando era moleque, a gente brincava com o carrinho, que era o bate-volta da estrela, né? E a gente fosse... Quando era moleque, tinha um carrinho desses de brinquedo, que era o bate-volta da estrela, né? Ele batia na parede e voltava. Ah, sei qual é, sei como é que é. E a gente é exatamente isso. Pô. Exatamente isso. É uma defesa, exatamente isso. A gente funciona por defesa. Sempre. Se não está consciente, toda a reação é para defesa toda a reação dos animais e das plantas é para defesa do corpo e da espécie. O ser humano, além do corpo e da espécie, também tem o ser humano, para além do corpo e da espécie, também tem a pessoa. Defende o corpo e a espécie. E depois tem a pessoa também. Portanto, a reação é idêntica. Ele faz por defesa. E eu sei que para defender o meu corpo eu tenho que fazer de tal jeito. Agora, ao Covid, eu sei, vou pôr a máscara. Vou sair de cá, eu já me esquecia da máscara. A máscara, não é? Pronto. Há coisas que nós sabemos que não podemos fazer determinadas coisas, que é mal pouco. Gente, posso fazer isto. Está sempre a defender o corpo e a espécie, os filhos, isso tudo, a procriação, não é? A gente está sempre a defender tudo. Agora, quando acontece com a pessoa, é exatamente o mesmo. Quando acontece que está em causa algo que vai prejudicar a pessoa, a gente reage logo, em função da imagem que eu criei de mim. Mas a reação é a mesma, percebes? A imagem que eu criei de mim é que é diferente. Não é? Uns é de um jeito, outros é de outro. É só isso que muda, mas o automatismo é o mesmo. Agora, o que acontece é que é outro. O conteúdo é que é outro. Porque o automatismo é o mesmo. O conteúdo é outro. É como os automatismos desses sites e desses e-mails, dessas coisas que a gente tem dessas empresas, que a gente vai lá uma vez ver e depois começa a receber. Compra uma vez uma coisa, depois tem os chatos a enviar sempre. O que é que acontece? O automatismo é o mesmo. Agora, o conteúdo que eles enviam é que é outro. Uns enviam eletrodoméstico, outros enviam roupa, outros enviam isto, outros enviam viagens, outros enviam aquilo. Pois, o conteúdo é que é diferente. Aqui é igual. E nós temos que estar conscientes é do automatismo em si. Eu estou sempre a defender-me. Eu estou sempre a reagir. Eu estou sempre a deixar bem claro que eu sou livre. Eu estou sempre a defender-me. Eu vou percebendo. Eu vou percebendo o automatismo, nas diversas áreas da minha existência. É extraordinário. É extraordinário. Pois é, a gente... O pessoal fica alardeando aí sobre livre-arbítrio, né? Mas a gente é só um robô melhorado. Não entendi. O pessoal fica alardeando sobre livre-arbítrio, né? Pois, mas isso não existe, claro. É isso que nos leva. Mas a gente não passa de um robô melhorado aí. Pois é. Isso é outro conceito, não é? É outro conceito, não é? Deixa-me só ver. É outro conceito, isso. É outro conceito do livre-arbítrio, não é? É outro conceito. A pessoa faz porque quer. Como é que pode ser eu fazer porque quer se eu nunca quero fazer o que faço? Está sempre todo mundo a brigar com o que faz, porque é que faz porque quer? Se eu fizesse porque sempre quer, surge o impulso antes, né, João? Hã? Sempre surge o impulso. Claro, é um impulso e tu faz constante o impulso. Porque se eu fizesse o que quero, ninguém se arrependia de nada. Nunca havia isso, o arrependimento, percebes? E ele acontece. O arrependimento é o que mais está aqui, é o arrependimento. Não é?
Impressionante. Que bom, Baltazar. Que bom, Raj. Eu estava a explicar há bocado para as pessoas que não estiveram aqui ontem. O Raj, eu gosto muito do nome, sempre gostei imenso. Quando o ouvi a primeira vez, gostei muito. E ainda por cima era alguém de que eu gosto bastante, que era um sueco que vivia, sueco mais ou menos com a minha idade, que vivia no Mujo já há bastante tempo. Não é? Uma pessoa que eu ajudei, uma das poucas pessoas que eu ajudei lá, que ele veio falar comigo, e eu ajudei, eu expliquei-lhe, faz assim, faz assim, faz assim, faz isto, faz isto, faz isto. Ele fez, e um dia quando eu cheguei lá, de manhã, ele dizia, como é que, Ganesha, como é que tu consegues estar neste estado? Meu Deus, eu vivo aqui dentro em Monte Sanja, estou aqui tão envolvido e não consigo, estou sempre com movimento, e como é que tu consegues estar nesta paz? Isso porque eu não vivo aqui, e eu não deixo levar por esta coisa do ashram, porque eu percebi o que é que o Papaji dizia, o Nisargadatta também. O ashram é uma armadilha espiritual, tens de tomar cuidado. Pode estar aqui, pode estar na presença do mestre, mas só isso, o resto não vais. E ele começou, eu disse, arruma uma casa fora e faz o silêncio lá, trabalhas aqui, tudo bem, depois quando fores para casa fica em silêncio. Faz silêncio lá, aqui não consegue. Ele começou a fazer isso. Um dia eu cheguei lá e disse, aluguei uma casa, que bom. Ele começou a ficar quieto, e depois começava a falar comigo, vinha ter comigo e conversava. Ele ficou quieto. E depois quando eu saí de lá, e quando eu voltei, tive que ir lá tratar de uma coisa. Eu fui lá 3 vezes depois. Da primeira vez que fui, ele já estava muito diferente. Da última vez que eu fui, foi ele que me deu carona para casa. Ele deu-me carona para casa, ele já estava tão diferente. Muito diferente. Eu gosto muito dele, do Raj. E como gosto muito de ti, dei-te o nome Raj. Bom. Obrigado aí, João. Obrigado, Raj. Estás a entender bem isto? É o fruto da observação. É o fruto da consciencialização. Acaba já por não ser uma observação, já não é observar isto. Ainda olhamos para coisas específicas, tem que ser sempre. Mas já é mais uma consciencialização. É uma consciencialização. Acaba por ser já uma tomada de consciência do que está acontecendo aqui. E a pessoa começa a perceber, e começa a perceber o movimento. Quando eu digo aqui, nós começamos a ficar conscientes do que acontece e começamos a ser o conhecimento, é exatamente isto. Tu começas a perceber o movimento aqui dentro. E quanto mais percebes o movimento, mais percebes que do jeito que ele acontece e do jeito que ele nos apanha, esta trama interior de pensamentos e sensações, e a gente correr atrás, ir atrás. Quanto mais consciente disso, quanto mais nós percebemos isso, mais livres disso nós ficamos. Isto é uma trama. São armadilhas umas atrás das outras. Porquê? Porque a gente vai atrás e a gente está acreditando num filme. Eu estou aqui sentado a ver um filme e estou... Para lembrar uma vez quando eu entrei num Luna Park, daquelas feiras que têm diversões, então havia lá uma delas que era uma tenda redonda. Eu fiquei... Fazia-me imensa aflição com as fobias que eu tinha. Então era uma tenda redonda que a gente entrava e aquilo tinha filme a toda a volta. Projetavam um filme a toda a volta. Então o filme o que era? Era uma montanha russa nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Em que uma das partes ela sai, aquilo está perto de um precipício, e ela sai e passa assim e tu só vês o precipício mesmo. Quer dizer, os cajinhos saem e depois voltam outra vez e é uma coisa altíssima. Bom, para quem tinha estas fobias todas, era uma coisa impressionante. Eu não conseguia andar numa montanha russa pequenina em Portugal, imagina. Entrei e estávamos lá dentro, todos de pé, e aquilo começa com o som e começa... e a gente era só... Estava tudo pronto. Não está acontecendo nada. E nós estamos a reagir a um filme que estamos vendo. E é isso que acontece na nossa vida. E todo mundo se ri, chega cá e fala, é impressionante, fica tudo ali como se isto fosse verdade. A pessoa olha, mas é isso que vocês estão fazendo no dia a dia. Está tudo aqui preso como se isto fosse verdade. Não, mas isto está acontecendo, é o mesmo, lá dentro também está acontecendo. Ou não está acontecendo? Está, mas é uma ilusão, é que aqui fora.
O interessante, João, que quando a gente está no estado de identificação, você está enrolado na teia de aranha, né? Aí tu quer se desenrolar, só que tu se enrola mais ainda. Claro. Quanto mais mexe, mais enrola. Mais enrola. É só ficar quieto. Essa é que é a parte mais difícil, porque é só. É que é difícil. A aranha só tem o trabalho de esperar. Pois é, só tem o trabalho de esperar, mais nada. Vai cair lá de certeza absoluta. E é isso que nós estamos a fazer aqui fora. Nós estamos na tal tenda a reagir constantemente àquilo que nós estamos percebendo com os sentidos. Não tem diferença nenhuma. Eu estou convencidíssimo que eu estou sendo acrescentado ou desacrescentado. E que está sendo bom para mim ou mau para mim. Vai morrer. Vai acabar. Não trouxe nada. O que é que me trouxe? Nada. Um conceito. Reforçou-me um conceito. Que é eu tenho que viver assim, eu tenho que ser assim, isto tem que ser assim. É só me reforçar um conceito, mas nada. Agora eu olho para mim, agora eu olho para a múmia, o Raj olha para a múmia agora e vê a múmia chorando dentro do sarcófago. Não tenho, assim, não tenhas pena dela. Tem pena de mim, tem pena de mim. Não tenhas pena dela, que aquilo são lágrimas de crocodilo. Sabe o que é que quer dizer lágrimas de crocodilo? Vocês cá falam isso? Sim. O crocodilo, quando morde a presa, pressiona isto tudo, chora. Saem lágrimas. Não? Portanto, são lágrimas de crocodilo. Não é? É o capeta mascarado de múmia. Exato. Que bom, Jorge. Olá, pai Vitor. Olá. Então, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Consigo também? Tudo bem. Eu só queria te escutar de novo, assim, sobre o tema que a gente conversou na quinta, que é sempre bom te escutar. Se puder falar mais qualquer coisa, é super bem-vindo. Debbie, você vai perceber isso, você vai perceber o peso. Quando chega a uma altura em que você percebe o pensamento acontecendo e você não o segue. Então você percebe o movimento. Ele não acaba, a ligação com ele é que acaba. Claro que é evidente que não vem forte, porque como não tem ligação, cada vez ele vai ficando mais fraco, mas o ato de pensar e os movimentos que a experiência provoca, ele vai sempre acontecer. Agora, como ele não tem classificação, não é ruim, não é bom, nem é mau. E ele não lhe cria o ato de pensar, ou seja, você não fica perdida nos pensamentos a tentar encontrar uma solução, como falava ali a Jéssica, tentando buscar alguma coisa. Buscar o porquê. Isso não acontece mais. Simplesmente você está. Não acontece. Você está consciente agora. Isso nunca. O que acontece é, estou aqui. Ai, volto outra vez para aqui. Ai, e volto outra vez para aqui. Chega a um ponto em que isso. E você está percebendo isso. É isso que eu estou percebendo. Assim, eu não faço mais isso, sabe? Mas ainda faz assim, entendeu? Tipo, não é gigantesco a diferença, assim, mas... Por esse movimento interior. Oi? Por isso é que ele provoca esse movimento interior. Uhum. É que ele provoca um movimento.
E é bem isso, assim, tipo, vamos supor, às vezes eu me perco em alguma coisa, de repente eu percebi que eu tô lá e eu saio. Faz essa caminhada que nem você mostrou. Por isso, o movimento interior, percebe? Esse movimento interior você não se perde nele. Agora começa a ficar consciente, o movimento acontece e você está olhando para ele. O normal é ir para lá perder-se nele, ou seja, e eu sou isso outra vez de novo. Eu sou isso, então eu fico lá. Porquê? Porque eu sou isso. De repente percebe e volta para aqui. Ou seja, esta separação cada vez é mais permanente. Porque o que é a verdade é a separação. O que é a verdade é a consciencialização. Isso é que é a verdade. Isso é que é a verdade. Isso é que é a verdade. Portanto, agora, cada vez mais você está consciente do que é que está acontecendo, percebe? Ou seja, você está separado, eu aqui e o acontecimento ali. Cada vez mais isso é verdade. E você está percebendo isso. Isto não é algo que um dia lhe pode acontecer no futuro. Não. É algo que você está sendo, é algo que você está percebendo que está sendo. A transformação, ela acontece. Ela acontece mesmo. Não é algo que um dia e tal, vai tudo e que e tal. Eu conheci pessoas que andaram perdidos anos em grupos à espera que um dia acontecesse. Não, ela está acontecendo. Você então. Nós perdemos anos à espera que a transformação aconteça. Ela acontece, mesmo como na tomada de consciência. Só se é a consciência na tomada de você só pode fazer a tomada de consciência. Você pode observar comigo aquilo que a gente estava falando que é errado? O que é errado? Não me lembro. Estou errado. Ainda está isso. Acho que eu devia fazer uma lista de tudo que eu acho errado, porque não é possível ficar aparecendo mais coisas. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que o errado para si era muito... Você vive assim desde pequenininha, não é? Ai, que cabeça dura, João. Olha que eu não acho nada errado e nem certo, a minha cabeça é dura, porque eu bati outro dia ali no exaustor com força. É que é a sua crença, é o que é o certo e que é errado. Isso na árvore das adições, eu quando ajudava lá os alcoólicos e toxicodependentes, e que eu estudei isso, eles mostravam-me isso, e que eu aprendia que era a árvore das adições. A adição. Uma das adições muito fortes, que provoca muito sofrimento nas pessoas e que provoca muita complicação familiar e com amigos, e que as pessoas acham que não, que é só o álcool e as drogas, é precisamente o perfeccionismo. O perfeccionismo provoca imenso sofrimento e provoca muito afastamento de pessoas à nossa volta, porque é tudo errado e certo. O errado e o certo é o parâmetro, é o errado e o certo. Isto tem que ser assim. E se não é assim, eu sinto mal e obrigo que seja assim. Todo mundo tem que fazer assim. Eu sofro com isso, eu sinto mal. É um impulso muito forte. Claro, chama-se adição, ok, tudo bem. Mas não são adições, são usos de substâncias, seja álcool, seja drogas, seja o que for, que é tudo provocado por um estado e não porque eu sou adito a isso, ou seja, eu tenho que ter isso, porque eu tenho uma comparação. Então, pronto, há uma série de formas como aquilo é dito para ser entendido, não é? Mas no mundo acredita-se que é assim mesmo. Agora, a pessoa que iniciou isso foi o Jim, que foi o que criou todo esse processo que nós seguimos. Nós ajudamos as pessoas através do processo dos 12 passos de Minnesota. E ele percebeu a espiritualidade, ele adaptou para ser adaptado ao mundo, porque ele percebeu. Isto só dá para algumas pessoas, eu tenho que adaptar isto ao mundo para salvar esta gente. Foi assim que aconteceu. E ele
muita coisa ali que hoje em dia, assim, meu Deus do céu, é incrível. Também falava coisas incríveis. Também falava coisas que eu percebi agora. Né? E ele, isso do perfeccionismo é uma das adições que ele fala. E que se fala. Porquê? Porque é um estado em que você tem que ser assim. Se não for assim, você sofre. E você sabe. E você tem isso bem forte em si. O certo e o errado para si é muito forte, não é? Sim. É muito forte. Ora, vamos lá sentir isso. Vamos lá. Olhar para isso e ver se isso produz algum sentimento. Se tiver algum sentimento, sinta-se. Não olhe só para isso. Mas atrás, João, não é que é o empreendedorismo que é errado, eu sou errada. A gente já olhou para isso muito e continua aqui ainda isso. Continua. O eu sou errada. Porque assim que eu comecei a olhar o empreendedorismo errado, o pensamento e a sensação junto, eu sou errada. É que tudo o que você faz, você acha errado. Ora, vamos olhar para isso. Deixe isso vir. Deixe vir esses pensamentos todos. Deixe vir. Toda essa energia que isso cria, deixe vir. Fique consciente, deixe vir. Isso. Deixe ir essa dor. Deixe ir. Deixe vir. Começa a perder a força, não é? Agora você consegue olhar. Olha, isso. Olha. Deixe estar aí, não tire isso. Se isso começar a diminuir, puxe. E pode perguntar, quem é esta que acredita que é errada? Quem é? Sou eu? Mas quando diz isso, isso começa a lhe assumir e você puxa outra vez para si. Quando eu faço aquela pergunta, quem é essa que acredita que é errada? Eu percebo muito eu, o eu. Olhe para ele. A ideia é mesmo essa. Mas muitas vezes ela começa a fugir. Começa a desaparecer. Não, para mim ficou mais nítido o eu. Então, olha. Se você separa. Separa e ao mesmo tempo fica mais nítido. Mas isso é porque separa. Se fica mais nítido é porque separa. Mas está. Tá nítido. Nítido, não é? Quanto mais quieta você ficar, mais isso vai vir. Não se esqueçam de uma coisa. Nós temos aquilo que eu chamo de dores escondidas. Chamam de corpo de dor. Eu não acho que seja um corpo de dor. Eu acho que são dores escondidas. Não é um corpo de dor. São dores escondidas. Quando nós ficamos quietos, elas vêm. Aliás, elas estão lá. Elas condicionam-nos. Mas a gente não as vê. Mas elas não as vê. Era o que estava a Mariana a dizer hoje. Ela sempre viu aquilo, ela sempre soube daquilo, mas não sabia que era uma ilusão e que era a dor, não é? Nós sabemos, porque
Isso condiciona, você qualquer coisa, está errado, eu fiz errado, devia ter feito de outro jeito, você está consciente disso. Mas você não percebe isso como ilusão. E as dores estão aqui. A gente sabe das coisas, há uma experiência, a gente dói, porque está lá atrás metido, está lá atrás uma crença, está lá atrás uma dor escondida, alguma coisa que eu vivenciei e que me está a provocar uma dor escondida. Não é? Então, veio buscar uma dor escondida, eu criei aquela dor escondida. Ela não veio à luz e ela está vindo. Portanto, se está vindo, fui para ela. No seu caso é isto, mas pode ser outras coisas, não é? Pode ser Sim. Com o meu professor de instrução primária, aconteceu com muita gente, com outras pessoas acontece outras coisas, não é? Isso foi o condicionamento que a sua mãe lhe provocou, não é? Pronto. Mas isso desaparece. É impossível não criar alguma coisa, queremos sempre alguma coisa. Seja isso, seja outra coisa, nós vamos criando sempre alguma coisa, percebe? Sim. Vamos sempre criar alguma coisa, ok? Aí vai, e o que eu tô percebendo, tipo, eu vou aquietando e essas camadas que antes que eu não percebia como não sendo eu, elas vão ficando mais claras, né? Tipo, não tem como pular, não tem como pular isso, não tem como pular, assim, você vai. Ou ela sofre. Ou ela sofre. E também não tem como acelerar, tipo, vai aparecendo na hora que vai aparecendo, sabe? Tipo. Quanto mais quieta ficar, mais Sim, vem. sim, mas não dá pra, tipo, eu me empurrar lá dentro e querer tirar tudo, tipo, ele vai aparecer sozinho. Se ficar quieta e puxar isso vem, dá mesmo para acelerar. Dá mesmo para acelerar, aliás, o trabalho que eu faço aqui com vocês é precisamente isso. É o acelerar disso. É o acelerar disso. O trabalho que eu faço é o acelerar disso. Mas eu fico quieta e só me aparece, tipo, eu não tô indo lá. Claro que ele vai aparecer, mas se você for lá buscar no princípio, como é que era? Você ia lá buscar. Ah, entendi. Você ia lá buscar, você ia, puxava, e se vinha aí, caramba, e puxava. Se você quiser Entendi. puxar isso, pode puxar, isso vai vir tudo. Vai vir tudo. Entendi. Se Uhum. puxar isso, puxa, que isso vai vir tudo. Agora, no movimento do dia a dia, às vezes fica mais difícil para mim para ir direto lá, porque, sei lá, minha atenção fica mais em ficar consciente do movimento e deixar aquilo acalmada e Claro, aquietar, sabe assim? claro, mas você deve puxar isso ainda, porque isso ainda tem força. Já não é uma coisa que está vindo e que você vai desidentificando isso. Não, isso tem força ainda. Isso ainda tem força. Você deve puxar isso, porque isso ainda tem força. Tem que puxar isso. Tem que puxar e perguntar quem é essa, para isso ir mais forte e que puxar, perguntar, porque isso tem força ainda. Isso ainda tem bastante energia aí.
Você tem que puxar isso. Que é para acelerar o processo, não é? E ficar consciente. Uhum. Tá bom. Obrigado, Vitor. Obrigada a você. Obrigado. Tenho que desmontar isso ainda. Vou desmontar. Obrigado.